Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, Matheus aqui, estamos felizes, nosso quarto episódio do Amber Talks. Onward Talks, e hoje o tema principal do nosso episódio é o escopo da todas as coisas que a arquitetura proporciona para o seu profissional, né? Exatamente. Não sabemos se vai ser um episódio que vai incentivar algumas pessoas a fazer arquitetura ou correr dela, Ou desincentivar. ou desincentivar. Pois é. Mas é um tema bem legal de tratar, né, Gabi? A arquitetura ela tem é, muitos caminhos, né, que podem ser trilhados. E a maioria das pessoas, quando pensa em arquitetura, já pensa em fazer casinha, como a gente já comentou, né? Mas são infinitas, né? Infinitas não, mas são muitas possibilidades, né? Cada um poderia se especializar numa área diferente, que mesmo assim nós teríamos muitos profissionais fazendo coisas diferentes, né, meu Deus? Exato. E dentro de cada uma dessas diversas áreas que existem, ainda existe a questão de público, de privado. Às vezes tu vai trabalhar com projetos de arquitetura, mas no setor público, então vai ser outra área de atuação também, ou vai trabalhar como a maioria dos arquitetos, eu diria, trabalham no setor privado fazendo projetos de arquitetura civil, que a gente chama, né, que é mais comum, projetos residenciais, comerciais. Mas então vamos falar um pouco sobre isso, sobre a abrangência da arquitetura, né? Cara, eu acho que é o primeiro caminho que a gente já tem, que na verdade seria a segunda denominação da nossa profissão, que é urbanista, né? Então nós somos aptos, né, pelo menos em teoria, para fazer projetos arquitetônicos e urbanísticos, né? E então tem muita gente que gosta de urbanismo, de trabalhar essa parte mais urbana, e muita gente gosta de fazer essa parte mais arquitetônica. Eu basicamente na faculdade não, sim, é interessante, mas eu era muito mais, pendia muito mais pro lado da arquitetura, não sei tu. Sim. Cara, eu gostava bastante da parte de urbanismo, mas também, como a maioria das pessoas, preferia a arquitetura residencial ou comercial comum, né? Mas a parte de urbanismo é bem interessante, até na região aqui onde a gente mora, né? Tem muitos condomínios É. e muitas áreas novas, né? Surgindo, não é tipo um São Paulo da vida que já tá quase tudo loteado, digamos. Sabe que lá onde eu estudava, na UFS, né, tinha bastante gente que gostava de urbanismo, aí. O pessoal gostava bastante dessa área, assim, tinha um número expressivo de pessoas que gostavam disso, e além de, talvez as pessoas falem em urbanismo também, o que acontece? Na faculdade, pelo menos lá na minha, né, a maioria das vezes que nós tocávamos no ponto urbanismo, era relacionado, assim, muitas vezes a gente tinha que levar em consideração a questão social da coisa. Sim. Então, era um melhoramento de uma região de uma ZEI, que eles chamam, né, que é uma zona de interesse social, ou renovação, fazer um parque, fazer alguma coisa assim, pegar um bairro que está desordenado e ordenar. Então, na faculdade, eles tratam muito, né, dessa questão de interesse social. Sim, e não Social, tanto o lado comercial, de business, né? E aí, quando a gente chega lá na vida real, né, Uhum. Dificilmente alguém que não trabalha na prefeitura, né, Vai chegar a fazer. vai chegar a fazer alguma coisa dessa, até porque custa muito caro, né? É muito mais caro tu fazer isso para uma zona de interesse, sei lá, desembolsar aí milhões e milhões e milhões de reais, do que o pessoal pegar num condomínio fechado, um condomínio horizontal, né? Uhum. E gastar milhões, porque infelizmente, ou felizmente, sei lá, hoje o mercado é baseado em lucro, não em ideologia, né? Um investidor preza o lucro. E falando de urbanismo aí, vão ter várias áreas, né, dentro dele, dentro do próprio urbanismo. Não sei se áreas, né, mas a atuação, que, por exemplo, desde a definição da caixa de rua, definição de tamanho de lote, aí falando de paisagismo, tipo de lago, tipo de árvore, tipo de árvore que vai ser adotada, se vai ter canteiro central, perenes, a gente vê muito a questão de ciclovia, ciclofaixa, e aí até os equipamentos, né? Equipamentos urbanos, a definição de bancos, que aí tá dentro do urbanismo, mas vai para uma escala bem
micro, né, digamos. Isso é uma escala micro, aí depois entra uma escala macro de planejamento regional, a gente pode integrar algumas cidades, fazer essa integração, né? Nossa, é bastante coisa. É bastante. Mas é uma área legal, cara. Tipo, tem até questões, por exemplo, o sentido de uma via, como ela influencia No o funcionamento. funcionamento da cidade, por que que uma área se desenvolve mais do que a outra. Isso tudo está relacionado ao urbanismo também, né? A localização do ponto específico e também como a cidade funciona em volta daquilo. Eu acho que nessa questão de urbanismo a nível regional, eu diria que é um trabalho mais integrado com outros profissionais, né? Sim, Mas sim, total. diria que é imprescindível, é quase impossível não ter um urbanista nesse caso, né? Como pensando junto, né? Por exemplo, teve um trabalho de Urbano 3, se eu não me engano, que a gente fez, que eu propus um trem que saísse lá de Bento Gonçalves, então teria todo o escoamento de carga de Bento, que é uma cidade de vinicultura, daí Farroupilha, que tem Grendene, Caxias, que tem um trem que pegasse toda essa carga, passasse por todo esse caminho, no caso, né, e viesse até a BR-101, aí que escoava a carga para o porto, que vai ter o futuro porto de Arroio do Sal, né, é o que se conversa. Reza a lenda. Ou o escoamento de carga para São Paulo e aí para o norte, nordeste, né? Enfim, até para Porto de Santos, para exportação. Legal. Rio Grande, né? Então é uma coisa que vai muito longe, é um escopo muito grande, né? Uma hora tu está fazendo uma casa, outra hora tu está fazendo um trem, tá fazendo o trem, né? Tá pensando num planejamento regional de um trem que sai, que liga dois pontos distantes, aí tu pensa além de escoamento de carga, a gente pensa em movimentação de pessoas, em turismo. Questão de acaba aprendendo junto tipo, a história do urbanismo, ali tu entende como as pessoas começaram a pensar que o comércio traz vitalidade para as ruas, o comércio traz segurança para as ruas, tipo, coisas sociais que alinhadas ao urbanismo melhoram a cidade. Melhoram a cidade. A altura dos prédios, como isso influencia. Skyline influencia, porque tem prédios muito altos e pouco comércio, tu acaba tendo um lugar mais inóspito, né? Com menos... À noite mais perigoso no térreo, em compensação acima não tanto, porque tem mais gente, mas são todas... E essas alturas são definidas pelo urbanismo, né? São definidas pelo plano diretor, né? Pelo plano diretor. Então, também no plano diretor nós temos que ter arquitetos, urbanistas. Exato. E aí sim, a gente junta tanto a questão da arquitetura, como uma questão de conforto ambiental, talvez, para iluminação, ventilação, incidência de sol, todas essas coisas, conforto acústico, para, por exemplo, as paredes de 25 na extrema, né? Então, aqui em Capão da Canoa, por exemplo, a gente tem como diretriz no Código de Obras que as paredes de divisa tem que ter 25 centímetros, né? E aí, dentro da reunião do plano diretor, o arquiteto vai servir desde essa parte mais básica, digamos, de estipular, né, essas 25, até elaborar uma zona urbana, uma zona residencial, comercial, para poder melhorar essa cidade. Então a gente sai, né, de um arquiteto, uma questão estrutural de isolamento acústico, um conforto ambiental, até dizer, não, aqui vai ser uma zona mista, porque para movimentar, para transitar mais pessoas. Exato. E através dessas definições de plano diretor, nos próprios condomínios a gente vê como influencia na cara do condomínio, né? Sim, tipo, o condomínio com lote de 10, sem recuos laterais, ou um condomínio que o cara de repente, né, opta por um lote um pouquinho maior e já tem que ter recuo. Todas essas decisões do arquiteto, né, e falando de urbanismo, como muda a cara do espaço que a gente está projetando. É nítido a diferença de um local que foi planejado para ser por um arquiteto urbanista, né, de repente, e um local que não foi, que tem um interesse muito hiper comercial, né? É muito nítida essa diferença. E acaba se deixando de lado a questão da qualidade do ambiente. Qualidade do ambiente, né? Então, essa questão do urbanismo é uma coisa muito legal. Então, a gente poderia ressaltar essa questão das vias, dos planos diretores das cidades, da questão dos condomínios horizontais, nos condomínios. Daí também tem essa questão social, de requalificação de algumas zonas de interesse. Loteamentos. Na faculdade, meu primeiro urbanismo era fazer um loteamento, né? Um loteamento residencial padrão, normal, aberto.
Desenho de imobiliário, desenho de imobiliário, né? Parques, praças, praças, e exato. todas essas coisas, ciclovias, caminhos, né? Então, acho que a gente permeia no urbanismo muito por essas questões. Sim. E aí, pela arquitetura, a arquitetura tem, talvez, são muitas coisas dentro do urbanismo que nós estamos aptos a fazer, mas talvez na arquitetura isso vá muito mais longe, né? Ah, sim. Acho que daí dá para começar citando que me vem à cabeça primeiro a arquitetura civil residencial. Mais básica, né? Mais básica, residencial. Fazer casinha, né? Fazer casinha, exato. E aí dentro da arquitetura civil vai ter a subdivisão de unifamiliar ou multifamiliar. Aí depois a gente, aí dentro da casinha, que não é só a gente fazer um programa de necessidades, né? Que na verdade o programa de necessidades, se alguém não sabe, né, que está nos ouvindo, qual é a necessidade que tu tem na tua casa. Então vou fazer uma casa, preciso de 3 quartos, sendo uma suíte, sala, área de serviço, às vezes eu preciso de um escritório, às vezes eu quero uma quadra de basquete no meio da minha sala, né? Então varia conforme a demanda do cliente. Então esse seria o ponto inicial, né, da arquitetura, assim, para a composição de uma arquitetura civil. Mas aí depois tem as subdivisões, né, estrutural, então vai de escritório para escritório, mas tem vários escritórios que nós, por exemplo, quando a gente tem estrutural mais simples, nós mesmos fazemos, né, a gente não terceiriza isso como projeto complementar, projeto elétrico, né, hidráulico, hidrossanitário. Aí, quando for o caso, o projeto de gás, projeto de água quente, projeto De lógica, né? de lógica. Vai falar aí sobre as redes, né? Os cabos de internet, TV a cabo, enfim, pensar tudo isso, né? Exatamente. Aí, automação, né? Que é uma coisa que está bem alta agora. Está em voga, né? Principalmente em projetos de alto padrão, mas também é uma coisa que já está mais, tá ficando um pouco mais democratizada, né? Difundindo um pouco mais. Sim. Isso para complementares, né? Sim, exato. Isso tudo dentro da arquitetura residencial, mas também vai se aplicar na comercial, que também é um outro nicho. Outro nicho, né? Dentro de daí o programa de necessidades vai começar a ser outro, né? Aí dependendo do empreendimento, ou se vai ser só uma sala comercial, que tu vai ter, vou ter um salão e um banheiro e uma cozinha, ou se tu vai ser, tu já sabe, já vai fazer aquele projeto mais específico para ser um escritório contábil, por exemplo. Aí tu já precisa ter uma sala de reuniões, enfim. Você vai fazer um espaço de como é que eu poderia dizer, um negócio para natação, por exemplo, no qual tu vai ter academia, vai ter piscina, tem um programa muito mais comprido, né, mais longo. Vai fazer uma farmácia. Uma farmácia, tu precisa de controlados, tu precisa... Aí dentro disso a gente entra no design de interiores também, que eu acho que já vale engatar. Exato. A altura dos móveis, dos nichos para pôr os remédios, já que a gente falou de farmácia, né, a altura dos nichos, passagem, unidades de passagem, PPCI, a questão do Ministério da Saúde, né, do sanitário, como é que diz? Como é que chama Não sei. Da vigilância sanitária, né, para as coisas estarem em acordo, os tipos de tintas, se elas vão ser impermeáveis ou não ser impermeáveis, os tipos de piso, se o piso pode ser antiderrapante, se ele não pode ser, se ele tem que ser polido, se ele tem que ser acetinado, o tipo de forro, o tipo de descarte, espessura de marcenaria, dos tubos que vão ser utilizados em caso de estruturas metálicas, para fazer os móveis, especificações aí de ar-condicionado, ergonometria, altura de cadeira, altura de mesa, posição, angulação. Aí a angulação de um teatro, tem que saber a angulação que a pessoa da frente vai estar quantos centímetros abaixo para ter o ângulo correto da visão do palco. Questão de acessibilidade. Normas em geral, de NBRs em geral, mas aí eu ressalto de acessibilidade, de iluminação, de acústica, né? Cara, se a gente for parar para pensar e elencar todas as coisas que um arquiteto, em tese, deveria saber,
É muito amplo, é muita coisa, é muito detalhe, né? Enquanto, por exemplo, um farmacêutico, eu tô dando um exemplo, não é desmerecendo, né? Até porque nós talvez fôssemos a exceção. O farmacêutico tem que saber dos remédios, apesar de que é bastante coisa também, né? Eu acho. Mas o cara tem que saber a respeito de remédio, para que acontece, qual é a função, qual é o efeito colateral e tal. Nós A arquitetura é é uma tudo de profissão tudo. generalista, muito generalista. Muito. Porque tu tem que ter noção de muita coisa, de materiais, enfim, tudo que a gente já citou agora. E aí eu acho que até dá para falar de mais algumas atuações do arquiteto, dá para falar do paisagismo, né? Paisagismo. Diretamente. Então, saber que tipo de solo, que tipo de vegetação vai ser utilizada, qual que vai se dar bem naquela região, com a quantidade de sol que vai receber, ou com a quantidade de ventilação que vai receber, definição de pedras que vão ser utilizadas no paisagismo, né? Daí dá para pensar também em luminotécnico, pensando Tipo de iluminação. iluminação, Os lumens, o calor da luz. exato, desde da iluminação interna, né, dentro de casa, como aliado ao paisagismo, a iluminação que fica legal pro paisagismo. Né, e projeto de recuperação paisagística, a gente tá com uma colinha aqui no CAL, que diz, né, que tem todas as atribuições do arquiteto, então plano e manejo de conservação paisagística, prospecção de inventário paisagístico. Nossa, Essa área da restauração restauração, é bem ampla, né? restauração de A gente imóveis, fez alguns trabalhos assim de restauração. de Bem delicado, equipamentos né? urbanos, né? De um teatro antigo, Exato. de alguma coisa assim. Tu tem que catalogar todas as rachaduras, tem que catalogar tudo e dizer por quê. Tu não pode ser muito ofensivo com aquilo, porque senão ele vai perder a essência. Tem que respeitar muito, né? Os sistemas construtivos que aquilo tem, tentar manter alguma coisa ou fazer alguma coisa que não danifique o sistema antigo, para que não pese na estrutura, para que não caia a estrutura. Aqui também fala em assessoria tanto para projetos quanto assessoria de estrutural, laudos estruturais, supervisão de obra é outra coisa, então todo o acompanhamento de obra, toda a questão de construção, né, como é que faz uma massa para assentamento de gerenciamento piso, também, gerenciamento financeiro, o cronograma, né, físico-financeiro, toda essa parte de organização da obra, além do acompanhamento, né, do gerenciamento da equipe de mão de obra, das etapas, né? O que vai ser feito antes, o que vai ser feito depois. Topografia, cortes e aterros. Tu tá trabalhando num ambiente mais acidentado, né? Num terreno mais acidentado. Como é que tu vai cortar antes aqui, para depois, logo na frente, tu vai ter que aterrar. Então tem que fazer um manejo de corte e aterro para implementar um loteamento, por exemplo. Plano diretor pluvial, plano de mobilidade, que é mais em termos urbanísticos que nós falamos, né? Vistorias, laudos técnicos, pareceres técnicos. Aí depois entra uma questão de ensino e pesquisa, que aí seria para dar. É uma questão que meio que já tá em tudo, mas acaba sendo uma outra área, que é tu fazer qualquer uma dessas coisas que a gente já disse, por exemplo, uma farmácia, um projeto, seria a reforma desses mesmos ambientes. Que aí se torna também outra coisa, né? Porque daí é tu identificar coisas que já foram feitas, às vezes coisas que foram feitas sem projeto, né? Identificar questões elétricas, o que já foi feito. Às vezes tu vai fazer uma reforma, vai reaproveitar algum tipo de imobiliário, falando de algum projeto comercial, ou residencial, tu tem que, sei lá, tu quer mexer o mínimo possível nas paredes, a estrutura tu precisa manter. Então é uma área de atuação que está dentro de todas essas, mas acaba tendo uma função diferente. É uma função diferente e um grau de complexidade diferente também. Cara, é tanta coisa, execução de obras efêmeras, né? Então tem muito arquiteto, arquiteto que faz só exposição, por exemplo, vai ter uma exposição lá no Museu do Inhotim, por exemplo. Vai lá, o cara faz uma obra efêmera, né? Um projeto efêmero que no fim é uma obra de arte. E aí depois quebra aquilo, né? Quebra no sentido de desmonta, né? A obra, enfim, dá um... Até tô falando da questão das obras efêmeras, né? Da arquitetura efêmera. E eu lembrei de que na faculdade a gente estudou muito que existem vários escritórios que trabalham apenas com concurso.
com obra de concurso. obras de concurso público, né? Ou Obra de concurso concurso. público. Cara, tem muita coisa. Então, assim, se tu gosta, se tu tá na dúvida, se tu pretende fazer arquitetura, cara, na faculdade a gente aprende muitas coisas de forma generalista, inclusive, né? Talvez falta foco para algumas coisas. Mas então, se tu gosta de arquitetura, de fazer casinha, mas se tu gosta de estrutura, se tu gosta de vegetação, natureza, paisagismo, sustentabilidade, cidades sustentáveis, cidades... Gosta de gestão de pessoas, Gestão de pessoas, gestão de negócios, gestão de obra. não precisa se limitar, né, ao que o termo arquitetura vem à mente. O urbanismo em si, a questão dessa mobilidade social, de comércio, de relação comercial entre cidades, relação comercial entre países, talvez. Claro que aí vai um pouco mais longe, de ser um planejamento muito grande, mas enfim. De repente, tu vai também para uma área pública, analisando projetos, analisando... Análise de projetos, tu é uma pessoa que não vai tão longe, que quer só ficar analisando ali com o fiscal da prefeitura, de repente. Velho, é muita coisa. As aptidões aí que a gente tem em 5 anos de faculdade, talvez não, com certeza não é tempo suficiente Não. para aprender tudo que o Carl disse que a gente sabe Tanto fazer. que tem faculdades de arquitetura em outros países, por exemplo, acho que é no Uruguai, não sei, não tenho certeza, mas que é muito mais tempo, é quase 10 anos de curso. Ou que tirassem algumas coisas, né? Eu acho que era mais conveniente. Uma coisa que daria para fazer diferente é separar arquitetura e urbanismo. Claro que às vezes influencia uma coisa na outra, mas talvez fazesse umas 2 cadeiras de urbanismo, mas sem ser ser mais generalista, talvez não ir tão longe, tão adentro de urbanismo. É uma certeza que... Ou estrutural, de repente, né? Uma certeza que eu tive depois de formado é que não vai estar pronto sempre. Não. Tu é te formar Sai cru, né? e ir atrás, entendeu? É uma constante busca por aprendizado e por entender cada uma dessas áreas que a gente falou agora. E cara, agora eu tava pensando, eu vou te fazer uma pergunta e tu responde, tá? Não é a nossa pergunta ainda. Qual que é a diferença do arquiteto e do engenheiro? Cara, a diferença do arquiteto e do engenheiro... Quando as Muitas vezes. Quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu sempre falo na questão da formação. No curso de arquitetura, a gente tem uma carga bem grande de cadeiras de projeto. E aí, dentro dessas cadeiras de projeto, a gente vai estudar programa de necessidades, como atender um cliente, ventilação, iluminação, conforto ambiental, pipipi, popopó. Falando mais da arquitetura em si. E aí as cadeiras de estrutura e cadeira de complementares vai ter um número bem menor. Por exemplo, eu tive uma cadeira de hidráulica e de hidrossanitário, eu tive uma cadeira de elétrica e eu não lembro se é 5 ou 6 de estruturas. Então a diferença que eu falo é que na formação do arquiteto, ele tem uma formação muito mais voltada para a arquitetura. Enquanto na engenharia, essas cadeiras de cálculo estrutural, aí ele vai estudar, não é só o concreto armado, vai estudar o cálculo estrutural metálico, madeira, vai estudar a resistência dos materiais muito mais a fundo do que a gente estuda. A gente estuda também, né? Mas ele vai fazer... Vai muito mais, né? Além dos complementares, né? Que vai muito mais a fundo. Então eu diria que a grande diferença está na formação do arquiteto e do engenheiro. Na prática, o que acontece? Na prática, mais comumente, o arquiteto desenha a planta, faz todo o projeto técnico, e o engenheiro só faz aquilo ali parar em pé. Então, o engenheiro vai dizer quanto de ferro precisa, quanto de concreto precisa. O resto é tudo com o arquiteto. Então, em geral, funciona assim: o arquiteto faz um projeto e o engenheiro só mantém aquilo em pé. Tenta manter aquilo em pé baseado no projeto. Então, acho que um engenheiro bom é um engenheiro que não fica, que não altera muito o projeto. Claro que um arquiteto bom também é um arquiteto que tenha noção, né, que conheça de projeto estrutural, que não vai fazer loucuras, né, balanços e sei lá o que. Laje de 1 centímetro, né? Ao mesmo tempo que eu acho que é importante dizer que em vários momentos arquitetos fazem função de engenheiro. Sim. E engenheiro faz a função de arquitetos, né? Sim, o engenheiro, tem muito engenheiro que faz projetos também, faz projeto arquitetônico. Claro que não vai estar
não vai estar no mesmo padrão do arquiteto, mas e, obviamente a recíproca é verdadeira, né? É exatamente pela formação, né? Pela forma, pelo qual caminho cada um percorreu. Exato, a gente estuda muito de projeto, né? De forma, de função, teoria, história da arquitetura, isso tudo forma o pensamento, né? E na hora de criar do arquiteto. Sim, Então, influencia, né? Né? E aí a pessoa pergunta, até quantos andares pode construir? Na verdade, a gente pode construir, se eu não me engano, não tem limite, né? A gente não tem limite de andares para construção. Só que a gente não quer, não faz, porque é mais fácil passar para o engenheiro e cada um faz o seu trabalho. E cada trabalho funciona da melhor forma possível, né? Assim como o engenheiro pode fazer o projeto que ele quiser, o arquiteto poderia fazer a estrutura que ele quisesse. Mas cada um faz a sua e em geral dá certo, né? Não tem tanta hate como o pessoal É fala. um Assim, trabalho conjunto, né? é um trabalho em conjunto. Qual que é a nossa pergunta de hoje? A pergunta é a seguinte, Azen. Tu preferia ganhar na loteria muito dinheiro ou ser amado por todas as pessoas do mundo? Essa é a grande questão. The big question of the humanity. O que tu acha? Cara, eu preferia ser amado por todos. Porque às vezes o amor os caras talvez seja interesse, né? Mas não, porque na verdade tu vai escolher. Mas se as pessoas. Todo mundo te ama e tu precisa de dinheiro, as pessoas podem te ajudar. Pode ganhar uma grana. Tu tem a necessidade de ser amado por todas as pessoas? Eu gostaria de ser amado por todas as pessoas. Não como idolatria, mas que todas as pessoas gostassem de mim. Tipo, aquele cara é legal, eu gosto de estar com aquele cara. Nesse sentido, sabe? Eu gostaria que por onde eu passasse, todas as pessoas falassem: bom, o Gabriel é legal. Sim. Eu acharia legal isso. Perfeito. Preferia do que ganhar na loteria também. Eu preferia ganhar na loteria. Acho. Divergimos num. Porque, enfim, tipo assim, eu acho que se a pergunta fosse, ou tu quer ser amado pelas pessoas que tu se importa, aí não tem dúvida, entendeu? Mas eu entendo que, pelo menos, claro, fazendo uma relação com a realidade, não é o caso da pergunta, mas, tipo, vão existir pessoas que não vão gostar do cara, entendeu? E pra mim tá tudo bem, entendeu? Eu não faço questão de ser amado por todas as pessoas do mundo, inclusive por quem, enfim, não tenho nenhum tipo de, entendeu? Eu não vou ter feito nada pra elas, é a concepção delas sobre mim, então tá tudo bem. Mas daí Pra mim. fugiu da pergunta. Que eu ser amado por Ganhar na todos. loteria. Eu não te Se fosse a pergunta ser amado pelas pessoas que eu considero importante, aí seriam essas pessoas. Mas pelo mundo inteiro, não faço questão. E aí agora, bom, mas aí tu ia ter uma vantagem, porque vamos supor que todo mundo gostasse de mim. Uhum. Bom, mas se tu ganhasse na loteria também, tu já estaria com essa vantagem, mas vamos imaginar que só um pudesse escolher. Tipo assim, ó, for em qualquer grupo, ou vou numa imobiliária e falo com os caras me amam, por exemplo. Sim. Projetinho. Vai levar Projetinhos e... Tá bom. Enfim, esse é um ponto de divergência. Deixem Quarto episódio e o primeiro ponto de Exato. divergência. Deixa nos comentários aí qual que seria a escolha que vocês fariam. Isso aí. Sigam nós nas redes, amberbrasil.arc, Isso, no Instagram, né? Em TikTok, Instagram. O nosso contato fica sempre na descrição. E até mais.